Vamos lá, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês aí? Tranquilo? Hoje estamos aqui para atender um pedido de uma pessoa aí que entrou em contato com a gente, né? Então, eu fiz há um tempo atrás um vídeo aí sobre o PHTLS, nona e décima edição, e o que existe na literatura atual, né, em relação a local de aplicação do tourniquet. Então, me procuraram novamente para falar sobre essa literatura aí. Então, como vocês estão vendo aí, algumas pessoas fazem referência a essa literatura aí, o Nancy Carolines, quando o assunto é o local de aplicação do tourniquet. Então, né, nós resolvemos aí dar uma olhada com mais calma, com mais carinho, né, nessa literatura. Acabamos estudando alguns capítulos dessa literatura aí, né? Um livro muito bom, né? Tô aqui para criticar nada, pelo contrário, né? Vamos elogiar, principalmente o livro na parte de fisiopatologia e semiologia, né? Do trauma ali. Realmente o livro é muito bacana, mas, né? Atualmente nós não podemos e nós não devemos, né, nos basearmos somente em condutas, né, dos livros. Existem uma gama enorme de artigos científicos, né, que são produzidos e publicados diariamente, né, e que acabam mudando, né, as condutas da nossa área médica. Então, às vezes, mesmo um livro publicado recentemente, né, ele já não tem vamos colocar assim, um peso na conduta, porque, como eu sempre falo, na medicina as coisas são muito dinâmicas. Então não dá para ficar se baseando somente, né, nas condutas de livros. E, né, estudando o assunto torniquetes, né, a gente percebeu que muitos dos livros, inclusive esse livro aí que vocês vão ver, né, a hora que o autor vai ditar condutas, né, passa a colocá-las como preferências, né, acima dos princípios. Então, isso não, em medicina não pode acontecer. E aí a gente, olhando com mais calma, a gente identificou algumas situações curiosas, como o do PHTLS. Então vamos lá, no capítulo 31 sobre sangramento, ele começa, né, ele faz uma introdução lá, vocês estão vendo ali em cima em inglês, então eu tomei a permissão aí de traduzir rapidamente, né? Sim, foi no Google Tradutor, foi rápido, né? Não dá para ficar perdendo tempo com isso, mas ele fala ali, né, que o tourniquet veio do ambiente militar, da Segunda Guerra Mundial, enfim, né, ele retornou novamente, e ali, né, foi constatado, né, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, que ele acabava produzindo danos, né, devido aos longos tempos de transporte daquela vítima, né? Então os feridos ficavam bastante tempo com aquele equipamento e acabava ocasionando lesões nos membros, né? Por isso que vinha aquela história lá que aumentava a chance de amputar, né? Torniquete causava amputação, enfim, era o que tinha de experiência aí na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Entretanto, né, e está lá no livro, tirei do livro aí como vocês podem ver, ele fala que desde 2005, né, quando foram instituídos os torniquetes, vamos colocar assim, comerciais nas Forças Armadas americanas, né, eles passaram a ter um resultado diferente. E aí começa a fazer as citações bibliográficas. E diferente do PHTLS, eu já vou começar pelas situações bibliográficas, ou seja, de onde o autor tirou essas afirmações, né? Então nós vamos mostrar aos senhores, né, o que ele fez, de onde é que ele tirou, né, essas afirmações que ele está falando aí para os senhores. E os senhores vão ver, né, novamente, que o que ele cita não é igual o que ele fala. Por isso que a gente tem que ter uma análise crítica quando você vai estudar a parte de conduta de um livro, né? Você tem que procurar olhar o que esse autor está falando,
e o que ele está referindo, e se isso aí realmente é, vamos colocar assim, até como a verdade, né? E eu vou mostrar para vocês. Ó, quer ver? Tá aí as referências bibliográficas. Para um capítulo inteiro de hemorragias, nós temos aí somente 20 citações bibliográficas. Para o que tem de controle de hemorragias hoje, olha, é quase nada. Ou seja, né, grande parte do que o autor falou é uma experiência própria, uma preferência. E vocês vão ver isso daí desenrolando aqui a aula para vocês. E aí a gente começa a desenrolar o que ele referiu na parte de tourniquet. Então tá lá, referências, né? Eu aumentei ali para os senhores verem ali. Então, o que tem de tourniquet dessas 20 citações bibliográficas que ele tem nesse capítulo? Vamos lá. Primeira, American College of Surgeons, ATLS, ok? Ano 2012. Depois, olha ele aí novamente, o nosso autor referência em controle de hemorragias. Não há, né, citações bibliográficas aí, livros que não cite o nosso autor, o nosso Coronel Craig. Olha ele aí, número 4. Né? E a gente já falou muito sobre ele, né? Lá no PHTLS, eu cito ele constantemente, né? Porque atualmente, já falei isso e vou tornar a repetir, o que existe, né, de referência bibliográfica, e o próprio autor aqui, né, ele se contradiz, o que existe é a medicina militar. Então tá aí, né, um dos caras que mais estudaram aí sobre controle de danos, controle de hemorragias, nosso Coronel Craig. Depois, lembra o númerozinho 9? Olha aí o trabalho aí, eu vou mostrar o trabalho para vocês. Eu já tinha lido esse trabalho, inclusive. Eu tenho ele, né? É um dos trabalhos que eu usei para montar aí as nossas instruções aí, né? Usar como estudo, né, sobre os torniquetes. Então, é uma revisão bibliográfica, né, do Snyder. É muito bacana, por sinal. E lá, né, eu vou falar sobre ela, ele fala basicamente, né, sobre torniquete salvar vidas. É isso que ele fala. E tem lá, né, também as técnicas de preenchimento, né, de empacotamento, enfim, mas eu vou mostrar para os senhores. Depois, olha lá, 11 e 12, Stop the Bleed. E aqui ele usa, né, o Stop the Bleed da coalizão, né, que é a do Departamento de Defesa Americana, né, que surgiu em 2020, né, e praticamente a mesma coisa, né, do Stop the Bleed do Colégio Americano de Cirurgiões. Os slides são praticamente os mesmos, né, só muda as figuras, a configuração, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Então ele tem as duas citações ali, o 11 e o 12. E lá no número 20 de novo ele cita novamente, né, o ATLS. Né? Então, de 20 citações bibliográficas, vamos colocar assim, ó, 5 são sobre torniquetes, né? E vamos falar sobre elas, né? Vamos lá, vamos ver onde é que o autor falou aí. Então, primeiro, olha lá, presta atenção nisso, senhores, presta atenção, olha lá. Colégio Americano de Cirurgiões, ATLS. Eu sou instrutor do ATLS desde 2007, né? Então a gente acompanhou várias edições durante todo esse período, né? Esses 17 anos aí. E lá, né, a última edição que ele refere aí, né, ele fala assim, ó, tá escrito lá, faça compressão no sangramento. Se tiver sangrando, faça mais compressão. Se tiver sangrando, faça mais compressão. Coloque gaze. E por último, né, na hora que já tiver todo danado, né, aí você vai e usa o torniquete, ok? E ele não fala, né, sobre localização de uso do equipamento, né, o ATLS. Ele nem cita isso aí. Ele fala para você usar em último caso, depois de você comprimir, colocar gás e tentar comprimir. Então tá lá, tá aí, ó, é uma referência do livro. Então ele não fala nem o local para usar, ele fala para usar em último caso lá, como última alternativa. Então tá aí, já falando de usar, né, o torniquete, já desde a da nona edição, né, nós já estamos já aí quase na 11ª. Olha o nosso autor aí, senhores, aqui sim, né, aqui eu já falei isso várias vezes, né,
o nosso autor, o Craig, né, que é um dos principais autores aí do principal guideline sobre a pH tático aí no mundo, que é o Tactical Combat Casualty Care, né? Tá lá no Deployed Medicine, eu já falei isso várias vezes, né? O ano passado, né, eles compilaram lá tudo que havia de tourniquet para o que vocês estão vendo ali na tela, né? Tourniquets e conversão de tourniquets em 2023, devido às experiências que estão acontecendo na Ucrânia, né? E ele reforça, né? Eles reforçam todos os autores lá do TC3, né? Os caras que trouxeram o tourniquet de volta, os caras que já estão estudando isso desde 1993, né? E depois de 1996, quando foi publicado, né, as primeiras guidelines, as primeiras diretrizes, né? Então, quase 30 anos estudando isso. Eles reforçam: torniquetes devem ser utilizados como regra próximo da lesão, de 3 a 4 dedos, ou de 5 a 7 centímetros, ou de 2 a 3 polegadas, aí, né? Como o americano fala, acima da lesão, ok? E a exceção, devido a uma demanda tática de uma área vermelha, de uma área emergencial, onde você não consegue ver a lesão, onde você tem dificuldade de avaliar essa lesão, né? De uma maneira inicial, você deve e pode utilizar como exceção o torniquete alto e apertado, né? Eu já falei aqui, vou retornar a repetir, eu não sou contra o torniquete alto e apertado, eu já usei esse equipamento dessa forma, inclusive em mim mesmo, né? Já falei isso aqui. Mas eu sou contra ensinar da maneira errada, né? Você não pode ensinar de uma maneira que você acha que é a melhor, né? Recentemente, até no Instagram, tive um comentário. O princípio é parar o sangramento, eu prefiro alto e apertado. Não, o princípio é não causar danos adicionais à vítima. Esse é o primeiro princípio, né? E aí depois vem as suas preferências, né? Aí a preferência vem depois. Então, não se esqueça disso, socorrista. O princípio não é só parar o sangramento. O princípio é também não causar danos adicionais a essa vítima. E por isso, né, o reforço, né, do TC3 aí, de quem começou, quem trouxe de volta, já está nisso há 30 anos, dizendo que o equipamento tem que ser utilizado dessa forma. Sobre a revisão bibliográfica do Snyder, né, a gente já tinha lido, a gente tem ela, né, foi fácil, né, não precisei nem procurar aí na internet, eu já tinha ela já. Mas olha só que interessante, né, ele fala lá, tá lá, ó, olha lá. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos traduzir, né? Porque tem gente que ainda fala que tem que traduzir, porque, né, as pessoas têm problema com a tradução e tal. Vamos lá, vamos traduzir. Olha lá. Uma fonte de evidência sobre controle pré-hospitalar de hemorragia são os militares. Tá lá, o autor lá do Nancy Carolines falou, né, sobre o Snyder. Ele já fala aqui, ó. Está falando aqui que quem é fonte, né, de evidência são os militares do programa Tactical Combat Casualty Care, tá aí, das Forças Armadas Americanas, né? Então ele já fala isso daí já, né? Então ele já afirma isso nessa revisão bibliográfica. E depois, né, ele complementa naquela parte lá de baixo, né, ela tá lá em inglês em cima, estou colocando aqui embaixo para vocês. O uso de torniquete de serviço médico de emergência, IMS, civis, não é generalizado. A gente sabe, está voltando agora, né? Está voltando da onde? Da medicina militar, das experiências que tiveram, né, na guerra de Iraque, do Iraque, do Afeganistão, agora, né, da guerra da Ucrânia, enfim. Foram adotadas essas novas técnicas de controle de hemorragia recentemente, né, no ambiente civil. E aí ele coloca lá, ele complementa, olha lá, né? Depende de pressão direta, a gente sabe como é que funciona, né? Pressão direta, faz mais pressão direta, faz curativo pressurizado, tenta elevação do membro, pontos de hemorragia de controle, né? A gente sabe como é que funciona. E por último, usar o tourniquet, né? Ele complementa ali de novo, não inclui, olha só, presta atenção, as diretrizes de triagem não incluem uma recomendação para usar o tourniquet, porque, olha só, presta atenção no que o autor fala. Depois vocês vão entender, né, lá na frente. As evidências são limitadas sobre o uso de torniquetes em populações civis. Está aí na revisão bibliográfica. O camarada escreve um negócio lá no capítulo do livro, né? Faz uma referência lá e a referência está falando
exatamente ao contrário, como vocês vão ver daqui a pouco, né? Ele fala que quem tem experiência por enquanto para falar alguma coisa, para ditar alguma coisa, é o militar, né? E não o civil. O civil não tem ainda evidência científica para isso, né? E digo mais, né? Eu já falei isso aqui, eu torno a dizer, se daqui a 5 ou 10 anos as evidências do ambiente civil for usar o alto e apertado, eu não tenho nenhum problema de chegar aqui e falar, olha, é melhor usar alto e apertado. Mas nesse momento, né, a melhor evidência que a gente tem aí é da medicina militar. Ela manda usar o tourniquet próximo à lesão. Esforços estão sendo feitos para implementar aspectos do TCC no atendimento civil de traumas, especialmente o uso do tourniquet. Nós estamos vendo isso agora, aí nesse capítulo do livro que eu estou falando para os senhores agora, e o PHTLS 9ª e 10ª edição. Todas as técnicas de controle de hemorragia estão vindo para o ambiente civil, só que estão vindo com experiências do ambiente militar. Não se esqueçam disso, né? Daqui a pouco eu vou mostrar, né, aqui para os senhores aqui que o ambiente civil, vamos colocar assim, ó, uma frase que a gente usa muito aqui no Brasil, está chegando por último e está querendo sentar onde? Na janelinha. É isso aí, quer sentar na janelinha já, né? E não é bem por aí as coisas não, né? Então, por enquanto, nós temos que usar o que tem de evidência médica. O que tem de evidência médica está aqui, ó. O autor colocou lá no capítulo do livro, referiu esse autor aqui, o Snyder, e ele fala exatamente isso, que quem dita as normas por enquanto é as evidências militares, né? Bem diferente do autor lá, que falou uma coisa, eu vou mostrar aqui, e faz outra, né? Isso é extremamente deselegante, né? com quem está estudando. As outras duas referências que ele fala sobre Stop the Bleed, da coalizão, né? Do Departamento de Defesa Americana. Adivinha o que ele fala para usar o equipamento? Olha lá. Meu Deus do céu, 2 polegadas, né? Ou seja, 5 a 7 mesmo é um programa de treinamento para pessoas que são leigas, não é do assunto, né? Não é da área médica. E mesmo assim, eles recomendam que utilize o torniquete próximo da lesão, né? Não proximal ao corpo, que muitos fazem essa confusão, né? É próximo da lesão. Muitos, né, aqui no Brasil, né, alteram, né, os slides do programa Stop the Bleed. Tá lá, senhores, ó, teve o consenso ano passado, eu falei sobre isso aí, ó, sobre o vídeo no PHTLS 9ª e 10ª edição, usei o consenso aqui, olha lá, foi publicado em 2023, o consenso da NAEMT, dos physicians, o consenso do Colégio Americano de Cirurgiões, olha lá, torniquetes devem ser aplicados a 2 a 3 polegadas acima da lesão, senhores. Não. E tá lá, o alto e apertado ficou como uma exceção quando você não consegue avaliar a lesão em situações emergenciais apenas, né? Se você está com um motoqueiro lá que você conseguiu cortar a vestimenta, você olhou o ferimento, não tem sentido nenhum. Você não está na área vermelha, você não está trocando tiro, você... Enfim, senhores, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como eu falei, pessoas alteram os slides. Eu tive aqui recentemente na instrução, uns 15 dias atrás lá, né? A 20 alunos, de 20, 10 tinham tido Stop the Bleed, os 10 falaram que o instrutor tinha alterado os slides, estava alto e apertado no slide. Pelo amor de Deus, não dá para fazer isso. Olha lá o slide lá do torniquete, do uso do torniquete no Stop the Bleed do Colégio Americano de Cirurgiões. Aplique de 5 a 7 centímetros acima da lesão. Tá aí. Tá? E é para leigo, né? Tá aí, ó. Enfim, né? Nem sempre, né, a preferência do autor é a melhor para a vítima, né? Não se esqueça o primeiro princípio. O primeiro princípio é não causar danos adicionais. Vem antes de controlar a hemorragia, ok? E aí nós entramos no livro. Olha lá que interessante, né? Essa pessoa que me procurou, né, perguntou, falou que havia visto outros dois ou três instrutores aí dizendo que lá no livro, né, desse Caroline Nancy, falava que tinha que colocar o torniquete alto e apertado. Não é bem assim. Olha só o que está escrito no livro. Olha lá, peguei a parte onde ele está mostrando lá a figura da aplicação do torniquete. Ele fala, mantenha a pressão no local do sangramento, né, que é a primeira medida que a gente faz, coloca o torniquete proximal à lesão. E aí ele faz uma vírgula e coloca a preferência dele, que no caso aqui, virilha ou axila.
Então, assim, ele fala no livro que você pode usar proximal a lesão, né? E ele dá a preferência dele, eu vou falar aqui sobre a preferência dele, tá lá. Ele coloca como controverso o assunto, né? Assunto controverso. Como eu falei, eu acabei de falar, né? Não tem nada de controverso. Controverso é só para o autor que escreveu o capítulo do livro, né? Por enquanto, o que dita as normas são as evidências médicas militares. Ele mesmo falou lá, ele mesmo citou o autor. O autor fala, né, da revisão bibliográfica lá, o Snyder, que não tem ainda, o PH Civil não tem ainda evidências para falar o que é melhor. Então o que tem ainda para hoje é a medicina militar. Então vamos lá, vamos destrinchar isso daí. Traduzindo, tá? Ele fala assim, ó, a colocação do torniquete tem sido uma fonte de controvérsia. Né? As opções incluem colocar o torniquete alto e apertado, na extremidade, né? Versus colocar o de 2 a 3 polegadas, de 5 a 7 centímetros, 3 a 4 dedos acima da lesão. Olha lá que ele fala, né? Ele fala de controvérsia e afirma, olha ali, embora qualquer uma das opções possa ser benéfica quanto ao uso do torniquete, está no devidamente preso. Várias considerações, aí ó, são considerações do autor, apoiam a colocação do alto e apertado. E vamos lá a colocação desse autor aí, vamos ver, vamos desmistificar tudo que ele falou para vocês. Vamos lá, primeira coisa. O alto e apertado ele coloca lá, né? Traduzindo aquelas controvérsias lá. A colocação do alto e apertado é mais fácil do que para localizar a fonte exata do sangramento. Portanto, funciona melhor para o leigo. Meu Deus do céu, o camarada está escrevendo um livro para paramédicos, formação de paramédicos americanos, né? E que é usado no mundo todo. Aí ele vem comparar com o ensino do leigo. Não tem sentido. Me desculpe, tá? Não tem. Você que tem um pouco de juízo crítico, né, de massa crítica, pelo amor de Deus, o cara está escrevendo uma literatura para profissionais, dedicado para isso. O cara vem justificar que para o leigo é melhor você ensinar alto e apertado. E ainda assim, tá lá, ó, eu tirei do capítulo do livro aí, né? Ele referencia o stop the bleed da coalizão. E o stop the bleed da coalizão, mesmo para o leigo, manda ensinar o quê? Tá lá, eu mostrei para vocês. O torniquete deve ser utilizado próximo da lesão. 2 polegadas, 2 a 3 polegadas. Então, mesmo para o leigo, os programas que existem, né, tanto do Colégio Americano de Cirurgiões, como da coalizão, né, do Departamento de Defesa Americano, ele manda colocar próximo da lesão. Então, o autor pode até achar mais fácil, né, mas o que ele cita diferente. Né, e ele esqueceu que ele está escrevendo um livro para profissionais e não para leigo. Né, pelo amor de Deus, não dá. Tá? Realmente é... Tem que ter um pouco de análise crítica isso aí. Uma artéria que foi a próxima controvérsia que ele coloca. Uma artéria que foi completamente cortada pode contrair-se novamente no braço ou na perna, dificultando a determinação do posicionamento adequado próximo à lesão. Senhores, presta atenção nisso aqui. Olha aqui. Se eu tenho vou colocar uma amputação, eu marquei lá, vocês estão vendo lá, ó, o círculo lá em volta, lá na perna. Se eu tenho uma amputação, né, lá embaixo, você acha que a artéria vai retrair até lá na raiz da coxa para você ter que colocar o torniquete alto e apertado? Meu Deus do céu, não tem sentido nenhum. Pode até retrair, né, 2, 3, 5 centímetros, 7 centímetros, né? Mas você acha que isso é justificativa? Né? Você acha que a artéria anda, a artéria ela retrai lá para próximo da sua articulação coxo-femoral, lá em cima, na sua virilha, se você tem uma lesão lá embaixo, que justifique você ter que colocar a artéria, o torniquete lá em cima. Pelo amor de Deus, senhores, o autor até desconfia da nossa capacidade de aprendizado, de conhecimento anatômico. Me desculpe, isso não é justificativo, nenhuma. Tá? Isso não existe, né? E olha que a gente trabalha com isso há 20 anos, né? Sendo 13 de APH. Então, eu nunca vi isso, tá? Sinceramente, isso não é uma justificativa, tá? Não tem como. A anatomia está aí, tire as suas conclusões, é só estudar um pouco de anatomia. Isso não tem sentido nenhum. A não colocação do torniquete acima do final da artéria, ou seja, né, se você teve um corte aqui no seu antebraço, né, e você colocou o torniquete muito próximo da lesão aqui, né, e a artéria ficou antes do torniquete, né, o que ele está querendo dizer aí, pode resultar em síndrome compartimental à medida que o sangue se acumula na extremidade. Então você colocou o torniquete aqui,
o vaso estava aqui, né, o torniquete aqui, o vaso estava aqui, você colocou o torniquete aqui. Ou seja, essa parte pode dar síndrome compartimental. Presta atenção no que eu vou dizer, senhores. Olha só o artigo que eu achei aqui, inclusive é brasileiro. Qualquer coisa pode dar síndrome compartimental. Olha aí, um relato de Covid. Covid dando síndrome compartimental. Qualquer coisa pode dar síndrome compartimental. Imagine quando você usar um torniquete da maneira errada ou da maneira correta. Lógico que você vai poder ter síndrome compartimental. E você quer ver? Usando da maneira correta. Não vou nem entrar no detalhe da maneira incorreta. Eu vou entrar no detalhe da maneira correta. Olha lá. O que o nosso autor, né, que ele citou aí, ó, o Craig, 2008, encontrou de fasciotomias, ou seja, o tratamento da síndrome compartimental, né, quando você tem um acúmulo de líquido, né, entre a face, que envolve um músculo, e o músculo, ok? Que vai fazer uma compressão indireta dessa artéria, né, por acúmulo de líquido ali. Olha lá, quando você usou o torniquete menos de 2 horas, foi de 28%, usando corretamente. Quando foi de mais de 2 horas, foi de 36%. Ou seja, senhores, síndrome compartimental pode dar por qualquer coisa. E se você usar o equipamento, mesmo que corretamente, ela pode acontecer. Então isso não é justificativo, tá? Isso não tem nada a ver. Quer ver? Olha só. Esse estudo aí é um estudo muito bacana. É um estudo europeu de 2021. São 11 feridos. Você vai falar assim, pô, Silvestre, o N é pequeno, né? Ou seja, a quantidade é pequena. Mas é muito relevante o resultado. Olha só. A maioria, ferimentos por GSW, Gunshot Wound. Quantidade de torniquetes que foram utilizados. Grande parte precisou de 2 torniquetes. E olha lá, o local da aplicação da maioria. Olha lá. A maioria foi colocado proximal e apertado. Ok? O proximal, o que ele quer dizer? Quando você lê o artigo, é o alto e apertado. Certo? Alto e apertado. Então, vamos lá. O que menos ficou foi 3 horas. A maioria foi entre 4 e 5 horas. Olha os resultados. Lembrando, proximal, o que ele quer dizer ali quando você lê o artigo, tá? É alto e apertado. Ó. Rabdomiólise, ou seja, lesão da musculatura, né? Por tempo de uso de torniquete e não ter uma boa irrigação naquela musculatura, a musculatura morre, né? Vamos colocar assim, grosseiramente. Todos tiveram rabdomiólise, todos. Ou seja, todos cursaram com lesões musculares importantes e que poderiam, e a gente vê ali depois, tiveram complicações renais, né? Que é o que vai acometer ali, ou seja, insuficiência renal. E olha lá, olha lá, olha lá. Quantidade de pessoas, né, que tiveram que fazer fasciotomia. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, praticamente 10 fasciotomias. Ou então, 10 casos tiveram síndrome compartimental. 10 casos usando torniquete. Alto e apertado. Então essa história aqui, o alto e apertado dá menos síndrome compartimental, é balela. Tá aí, ó, tô mostrando para vocês, tá? Não tem nada a ver isso aí, ok? É o tempo que você utiliza o torniquete, a quantidade que você tem que apertar esse torniquete, né? Alto e apertado ao próximo da lesão, né? Essas pessoas poderão ter síndrome compartimental, ok? Então, essa história que dá menos é balela, tá? Isso aí, ó, tá aí, ó, mostrado aí nesse artigo científico. E aí, pior de tudo, né? Olha lá, tá a foto do artigo. Esse camarada aí teve amputação das 2 pernas, né? E aí foi colocado o torniquete alto e apertado. Olha lá o que teve que fazer com ele ainda. Olha lá, as fotos B e C. Foto B, tratamento, que é a fasciotomia. Abrir, né, os compartimentos musculares lá e a pele todinha, né? Para tratar isso aí, né? E olha o músculo, né, do quadríceps que vocês estão vendo lá no C, pelo uso do torniquete. Olha lá como é que ficou. Olha lá. Ou seja, além de o cara ter amputado, né, ele causou um dano adicional para essa vítima, né? Aumentando a mortalidade dessa vítima, tendo que ficar com a perna aberta, fasciotomia, lesão, né, necrose muscular, como vocês estão vendo aí na figura C. Enfim, se tivesse colocado próximo da lesão, como né, o recomendado, né, na amputação lá embaixo, na perna, 3 a 4 dedos, é bem provável que teria uma complicação a menos, um dano adicional a menos. Ou seja, né,
conversa fiada, né, de que quando você usa o torniquete alto apertado, dá menos síndrome compartimental. Tá aí, estamos comprovando para vocês aí. Quanto mais distal a lesão, menores serão os vasos envolvidos, né? Quando o torniquete colocado de 2 a 3 polegadas, próximo à ferida, pode ser mais difícil ainda, né? Você controlar a hemorragia e apertar e ocluir suficientemente esses vasos aí. Olha que besteira, olha só, quer ver? Olha que besteira. Existe uma conta que a gente faz, que a gente vai fazer uma cirurgia eletiva, a gente sabe quanto de pressão tem que colocar na vítima, no paciente. Existe uma conta que a gente faz chamada Limb Occlusion Pressure. Eu já falei isso já algumas vezes, ok? É a pressão mínima necessária para interromper o fluxo sanguíneo e evitar despressurização quanto a sobrepressurização. Evitar danos adicionais, ok? Há uma razão, tá? Entre o dispositivo e a circunferência do membro. Onde é que eu tirei? Tá aí, senhores. Ó, procura lá, entra lá, estudem. Vai lá, procura, veja o que eu estou falando. E lá ele não fala de usar só alto e apertado, não. Ele fala de usar próximo da lesão também, ok? Dependendo da cirurgia que você vai fazer. E não da sua preferência, ok? A fórmula é o seguinte, tá aí, ó. É uma constante, né? Como vocês estão vendo aí, tá? E eu vou fazer a substituição pelo seguinte, olha lá. Um braço, tá? 35 centímetros. Se você colocar lá constante e colocar o torniquete CAT, que eu escolhi aí, 4 centímetros, né? Que ele tem de largura. Se você fizer essa fórmula, você vai precisar, para ocluir uma artéria no braço, em torno de 212, né, milímetros de mercúrio. Já no antebraço, que a circunferência é menor, mas a constante, a largura do torniquete continua a mesma, você vai precisar de 171 centímetros. Ou seja, senhores, olha que besteira que o camarada vem me afirmar para vocês. E tenha um senso crítico, analise o que o cara está falando. Colocar o torniquete mais distante do corpo, onde é menor a circunferência, por essa relação que vocês estão vendo aí, menos pressão necessária será para você controlar a hemorragia. É mais fácil, senhor. É ao contrário, né, do que o autor está afirmando. E eu estou provando e mostrando para vocês. Tá aí, ó. Tá? O autor falou do Craig, né? Tá aí. Essa tabela é do Craig. Ele fala, o autor citou ele. E é a mesma tabela do primeira publicação de 2008 que ele fez. Lá ele mostra a eficácia do torniquete nos membros. No antebraço, em torno de 92%. No braço, 79%, que é o tal do alto apertado. Na perna, 100%. E na coxa, 73%. Ou seja, aquela fórmula que a gente apresentou para os senhores aqui, está mostrando que é mais fácil, é comprovada na prática quando você analisa o local da aplicação do torniquete. Tenha um senso crítico na hora de ler o que o autor escreve, principalmente voltado em relação à conduta. E aí a gente passa, né, para o que não é controverso. Isso não é controverso. Nas feridas causadas por explosão profunda, que você está na área vermelha, né, no momento de coação, que você vai ter que atender um atirador ativo, que tem várias vítimas, que não dá para você ficar cortando a roupa da vítima, que você tem que aplicar o torniquete em várias vítimas, né? Onde você está em baixa luminosidade, você que é operacional está em baixa luminosidade, sua farda é preta, você vai fazer uma autoaplicação, você não consegue avaliar a lesão direito, isso não é controverso, isso é uma indicação, não tem controvérsia nenhuma. É a indicação do alto apertado. A gente ensina assim, né? Então aqui não tem controvérsia nenhuma, tá? Pelo contrário, aqui está a indicação de se utilizar o torniquete dessa forma, né? Então não há controvérsias, mas sim as indicações de usar esse equipamento. Então tá aí, entre no Deployed Medicine, a última atualização, né, foi em dezembro de 2021, mas tem lá, como eu mostrei, agora eles compilaram, né, toda a parte de torniquete lá, tá lá. E ele indica sempre usar próximo da lesão e tem um C lá, vocês estão vendo ali, ó, na seta azul. Se você não viu, está a indicação, como eu falei agora há pouco, tá? Se você não viu, você usa o torniquete alto apertado. E por último, né, eu acho que é a última aí, essa é de doer, né? Em pacientes obesos, os braços e as coxas têm um formato de funil, aumentando o risco de um torniquete aplicado mais distalmente deslizar e ficar solto. Com uma colocação alta e apertada, o tecido adiposo do paciente pode ajudar a segurar o torniquete no lugar. Pelo amor de Deus, senhor, olha,
tenha santa paciência. Olha só, eu peguei, né, os estágios de obesidade de um membro inferior e coloquei para os senhores aí. Né? Tenha um senso crítico, senhores. Olha o que o cara escreveu. Né? Tá bom, formato de funil. Aí ele fala ali, aumentado o risco de torniquete aplicado mais estalmente, deslizar e ficar solto. Primeiro, vamos lá. Ele fala da quantidade de tecido adiposo. Né? O tecido adiposo vai ajudar tanto na coxa como na perna. Né? Realmente isso é uma verdade. Agora, presta atenção. Se você tem só um equipamento, ele tem sabe quanto de comprimento? Em torno de 95 centímetros. Se você pegar uma coxa do estágio 2, 3, 4, então, você consegue aplicar o torniquete alto e apertado, um torniquete só numa vítima? Vocês já pararam para pensar nisso? Você tem que colocar 2 torniquetes, emendar um no outro. Tá? Não dá circunferência. Tá bom? Os trabalhos mostram que se você tiver uma coxa mais de 56 centímetros, provavelmente vai precisar de 2 equipamentos. Quanto mais uma coxa dessa que vocês estão vendo. Por isso que às vezes você tem um equipamento só e a lesão é lá na perna, você tem a chance ainda de colocar nessa perna obesa e controlar a hemorragia. Então, isso me dá a entender que a pessoa que escreveu isso aí nunca colocou um torniquete em ninguém. Por quê? Senhores, pelo amor de Deus, coloque um torniquete. Coloque, aperte. Você acha que perna e funil vai fazer o torniquete cair, escorregar? Pelo amor de Deus, senhores. Quem já usou um torniquete sabe. Você colocou o equipamento, se você colocou bem ajustado, ele não vai sair. Pode ser numa perna obesa dessa aí, pode ser numa perna musculosa. Isso me faz pensar que esse autor nunca utilizou equipamento, nem em treinamento, né? Porque não tem sentido nenhum que ele está falando, né? E não conhece nem o comprimento do torniquete para afirmar um negócio desse, tá? Então, rapaz, é duro, viu? Complicado. Tenham senso crítico, senhores. Por último, eu sempre coloco sempre, né? Leiam o manual de instruções. Tem uma história aí de um camarada aí que ele não acreditou. Falou, não, não é possível. Na hora de traduzir errado para o português. O colega teve que entrar lá no site em inglês e mostrar para ele. Ah, é? Então olha aqui, o site em inglês está aqui, ó. Leia. Leia o manual de instruções, indicações. Torniquetes devem ser utilizados de 2 a 3 centímetros, 5 a 7 centímetros acima da ferida. Está aí no manual de instruções, né? Tanto com 2 mãos, se você vai aplicar em alguém, ou com uma mão, se você vai se auto-aplicar, né? O princípio é esse, tá bom? Por enquanto, o que nós temos para hoje é isso, e tem, como eu mostrei, das evidências da medicina militar, tá? Então tá aí, ó. Chegamos ao final aí, mostrando e comentando o capítulo de sangramento do Carolinenses, né? Então, quando você escutar alguém, mas o Carolinenses, né, fala que tem que ser utilizado alto e apertado, né? Não é bem assim, tá? Tá aí, pegue o vídeo, mostre para quem fala isso, tá? E tenha senso crítico, né, na hora de você fazer as afirmações e fazer a referência de algum autor. Tá bom, senhores? Conhecimento gera responsabilidades, né? Se você tem um conhecimento agora, você pode ter que colocar ele em prática. Forte abraço a todos, espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês.